A heresia é a deturpação da verdade, é sincretizar a palavra de Deus com novidades que contrariam seus próprios fundamentos. Falsos mestres se levantaram ao longo da história e hoje exporemos o que o apóstolo João nos fala sobre esse assunto. Como distinguir a verdade da mentira? Quem é verdadeiro cristão e quem é falso mestre? Essa e outras perguntas serão respondidas no estudo de hoje. Fique comigo. Nossa leitura de hoje está em 1 João, capítulo 2, dos versículos 18 ao 29, que diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é um mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei em vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quando a vós outros a unção que dele recebestes permanecer em vós, e não tens necessidade que alguém vos ensine mais, com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. O apóstolo João vem falar aqui sobre os anticristos. Nós sabemos que o anticristo é aquele que se opõe ou se coloca no lugar de Jesus. Em Apocalipse, nós temos uma promessa de que esse homem será praticamente a encarnação do diabo, assim como Cristo foi a encarnação de Deus. Mas o apóstolo João aqui nos fala sobre os últimos tempos. E os últimos tempos vão se levantar vários anticristos, ou seja, pessoas que se opuseram ao Jesus Cristo durante a história da igreja. É interessante ele falar de últimos tempos porque nós vemos que nós ainda estamos na anunciação do verdadeiro final desse mundo. Estamos aí com pandemias, guerras que estão se levantando. Diversos fatos nos mostram que estamos no início das dores. Só que quando a gente fala sobre que o apóstolo João fala sobre os últimos tempos, isso corrobora com aquilo que nós pensamos na tensão do já e o ainda não. Ou seja, nós já vivemos a época de Cristo, mas ainda não vivemos o seu reino literalmente aqui sobre a face da terra. É interessante nós notarmos, portanto, que quando ele fala de últimos tempos, ele está se referindo a uma não época cronológica, ou seja, não algo de que segue uma cronologia ou segue alguns passos como se aquilo ali estava ali acabando o mundo naquele momento. Sabemos que a história se estendeu por mais de 2000 anos depois dessa carta. Mas então, quando a gente fala sobre últimos tempos, o apóstolo João se refere a toda a época de Cristo. Não está falando então de passos, de estágios, de cronologias, mas está falando a respeito de uma época, sobre um tipo de tempo, ou seja, o tempo que Jesus veio inaugurar aqui na terra, com o seu reino que já havia chegado, mas ainda não no sentido da consumação desse reino, após todos os finais, né, de todas as coisas como descritas na profecia, como descrito em Apocalipse ali na palavra. Portanto, ele vem nos alertar sobre essa questão dos anticristos. Como que nós definimos então
um primeiro passo no estudo de hoje é: como diferenciamos os hereges dos verdadeiros nascidos de Deus? E essa é uma pergunta que o apóstolo João vem nos mostrar, que aquele que permanece na verdade, esse sim é nascido de novo. É como aquele que nasce do Senhor e permanece no Senhor. Nós vamos ver agora algumas verdades, alguns distintivos de quem é verdadeiramente cristão e de quem é herege. Então, para nós definirmos essas diferenças entre um verdadeiro cristão e um herege, nós partimos do princípio de que o verdadeiro cristão, ele permanece na verdade de quem Jesus é. Ele diz aqui também que os falsos mestres vieram de dentro das próprias igrejas. Augusto Nicodemos pensa que ele estava se referindo àqueles pastores e mestres que sucumbiram às mentiras dos gnósticos, esse grupo que o apóstolo está tentando nos alertar desde o início da sua carta, quando começamos essa série de mensagens e estamos expondo. Então, eram pastores e mestres que sucumbiram à mentira. Só que é muito importante que João aqui nos diz que eles estavam entre nós, mas não eram um de nós. Essa percepção sobre estar e ser é muito clara no Novo Testamento. A gente vê o apóstolo Paulo, por exemplo, dizer que nem todo aquele que é de Israel é de fato de Israel. Nós vemos então que quando nós nos encontramos, nos deparamos com pessoas no nosso meio, nem sempre o fato delas estarem conosco as torna uns de nós. Existem cristãos que vão se batizar, que vão crescer na igreja, que vão expressar alguns dons espirituais, mas que nunca conheceram a Jesus. Podem ter tido um contato religioso, admirar Cristo como admiram Buda, como admiram Maomé, como um homem inteligente, mas não o admiram no ponto de se entregar às suas verdades e o segui-lo em caráter, abrindo mão de quem você é. Isso é a fé que é verdadeiramente genuína. Fé não é apenas crer que Jesus existe, como os demônios creem também, mas fé precede o seguir, precede o diluir-se a essa verdade, se entregando a quem ele é, enquanto ele transforma quem nós somos. Essa é a verdadeira fé, uma fé que causa transformação de mente, de coração. Lembrando que coração na Bíblia, eu já disse algumas vezes, e é bom frisar que coração é a nossa mente, são os nossos pensamentos, são as nossas emoções e a nossa decisão. Ou seja, o coração é o eu da pessoa. Então, um verdadeiro coração, um coração renascido, um coração novo, é um coração constantemente transformado pela palavra, constantemente transformado pelo caráter de Deus, que é o que nós vimos lá em Romanos 12, né? Transformar-se pela renovação da vossa mente, ou seja, pela renovação do vosso coração, pelo coração no sentido de as suas doutrinas, dogmas, pensamentos, convicções sendo transformadas, algo que afeta os seus próprios afetos, que transforma seus sentimentos e o faz se conduzir e decidir-se por sempre caminhar sobre o caminho de Cristo. Isso é uma verdadeira mudança de coração, ou seja, quando a palavra me transforma. Na mesma medida em que a palavra me transforma, me demonstrando um verdadeiro cristão que persevera no Senhor, é igualmente verdade que aqueles que não são verdadeiramente da palavra se tornam contra Cristo, se tornam anticristos, no sentido de discordar do que Cristo diz, no sentido de se colocar e se opor a Cristo e se colocar no lugar dele. Eles não são transformados pela palavra, mas eles deturpam a palavra. Veja a diferença. O verdadeiro cristão é mudado pela palavra. O falso tenta mudar a palavra. E é isso que nós vemos aqui como distinção entre um verdadeiro cristão e o herege, ou seja, aquele que pronuncia heresias, que se coloca contra Jesus Cristo na verdade da palavra. Então, note que eles estavam entre nós, mas não eram um de nós. Isso é interessante. Estar e ser são duas coisas completamente diferentes no reino de Deus. Uma distinção clara que nós percebemos aqui também é que o verdadeiro cristão, ele tem a unção de Deus. A unção e a perseverança, como já falamos. Aquele que crê verdadeiramente persevera na verdade. Mas é interessante que ele não persevera na verdade pelo seu próprio esforço ou porque ele apenas quer crer ou como resultado da sua fé.
mas ele crê também porque dentro dele há uma unção especial. Que unção é essa? O selo do Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo é a presença verdadeira do Espírito Santo habitando no coração daquela pessoa. Ele é o penhor da salvação. Ele foi dado, quando você penhora alguma coisa, como é que funciona? Você coloca aquele bem é penhorado, e quando você consegue novamente o valor pelo qual você penhorou, você paga e resgata aquele bem. Da mesma forma, nós que fomos alcançados por Jesus, temos o Espírito Santo como penhor, ou seja, ele está em nós como uma garantia que quando na volta de Cristo, Cristo irá nos requerer de volta. Enquanto ele prepara moradas, nós temos o penhor do Espírito aqui habitando em nós. E esse Espírito continua fazendo a comunicação entre o Pai e o Filho entre nós. E essa é a dinâmica da Trindade agindo no nosso coração. Como lá em Romanos 8, a gente vê Paulo falando sobre que ele não sabe orar como convém, você se lembra disso? Mas o Espírito que está em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis, levando ao Pai. E o Pai, que conhece o Espírito, a mente do Espírito consegue entender a nossa oração. Então esse intercâmbio de corações entre o coração do homem e o coração do Pai é feito pelo Espírito que em nós habita e que em nós nos capacita a perseverar durante essa terra aqui nesse mundo. É interessante quando a gente fala que tanto querer quanto efetuar vem do Senhor. É por aí. É porque o Espírito que em nós habita nos blinda. É claro que ele nos revela, nos mostra algo muito importante quando você lembra ali em Romanos que o Espírito Santo, ele está nos lembrando constantemente que somos filhos e que não vivemos mais sob a escravidão, mas nos ensina a falar Abba Pai, ou seja, quando a falsa heresia vem, quando a falsa verdade, quando a heresia vem, o Espírito Santo, ele vai nos lembrar quem somos, que somos filhos. E é interessante que a maioria das heresias, elas atacam frontalmente quem Jesus é. Todas as seitas pseudo-cristãs que a gente conhece têm uma ideia errada sobre a Trindade, ou seja, tem uma ideia errada sobre quem Jesus é. E é interessante que o ministério do Espírito, o ministério do Consolador, do Auxiliador, é justamente nos lembrar que há um Espírito que clamava a Pai, nos levando a clamar ao Pai, nos ensinando todas as coisas, nos lembrando quem Jesus é e quem o Pai é. Então perceba que o ministério do Espírito, a unção do Espírito, o selo do Espírito é o que nos garante não sermos enganados pelas falsas doutrinas que se levantam contra nós. Então, esse selo nos protege, esse selo nos orienta, esse selo nos identifica para o grande dia. Se até aqui nós conseguimos fazer algumas distinções entre o verdadeiro cristão e o herege, agora vamos deixar algumas dicas aqui o apóstolo João nos deixa sobre como então resistir aos problemas das heresias. E aqui ele deixa 4 conselhos importantes. O primeiro conselho que ele deixa é: permaneçam na palavra. Ou seja, nós não devemos sair procurando novas revelações, coisas que talvez sejam diferentes daquilo que estamos sendo ensinados desde pequenos ou desde que começamos a nossa fé em Cristo. Então, o primeiro passo é permaneçam na palavra. Que palavra é essa? O verdadeiro evangelho, que foi inspirado por homens de Deus, que foi passado pelos seus discípulos e os discípulos dos seus discípulos, até chegar a nós, que somos verdadeiros cristãos. Então, devemos nos apegar à verdade da palavra. Nossos ouvidos devem coçar quando alguém começa a pregar alguma heresia ou algo que não está ali na própria Bíblia. O segundo conselho que ele dá é permanecer na unção do Espírito. Enquanto que a palavra é algo objetivo, essa unção do Espírito é algo mais subjetivo, mas não no sentido de um misticismo fora de nós, mas aquelas experiências que temos com esse Espírito ao revelar essa palavra dentro do nosso coração. Isso vai nos certificar que estamos em Cristo. Isso vai nos blindar contra as heresias que se levantarem. As verdades da palavra sendo ali avalizadas pela presença do Espírito dentro de nós, que nos certifica, que nos dá a certeza de que aquilo que nós vivemos, experienciamos com o Senhor durante a nossa vida aqui foi verdade. E isso não deve ser desmentido por qualquer um que se levanta contra a própria palavra do Senhor e contra aquilo que o Espírito tem clareado durante a sua caminhada cristã. E terceiro conselho que ele dá aqui é que vocês permaneçam em Cristo, ou seja, na certeza da sua segunda vinda.
Muitas das heresias que virem ao nosso encontro, que vão às vezes zombar da nossa fé, serão envergonhadas pelo grande dia. No grande dia haverão duas fileiras, aqueles que creram no Cristo e aqueles que creram na mensagem do anticristo. E nessas duas fileiras, com destinos diferentes, nós percebemos onde uns serão honrados, aqueles que permanecerão firmes e fiéis à palavra, e aqueles que serão envergonhados por terem sido enganados ali. Então nós devemos perceber essa verdade como sendo um conselho muito profundo para nós, que a nossa que a nossa justificação, no sentido de que as pessoas vão entender que estamos falando a verdade no grande dia. No grande dia, no dia do juízo, saberemos quem está falando a verdade. Então devemos permanecer. E um último conselho é: aquele que está em Cristo permanece em justiça, ou seja, permanece fazendo justiça, sendo justo como Cristo é. Ou seja, no seu comportamento, andar nos caminhos de Cristo, nos passos de Cristo, fazendo diferença aqui nessa terra. Esses são os últimos conselhos que o apóstolo João dá nesses versículos que estamos expondo hoje. É isso aí, que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua companhia e semana que vem estamos de volta.